Olá, amados, a paz do Senhor. Passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você a palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. O capítulo de número 11 do Evangelho de João nos fala acerca da morte de Lázaro. Diz a Bíblia que haviam 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E a mesma Bíblia diz que Jesus os amava. No versículo 3 diz que Lázaro fica enfermo. E diz a Bíblia que Marta e Maria então mandam chamar Jesus para que fosse até a sua casa. Mas diz a Bíblia que Jesus, após receber a notícia da doença de Lázaro, Jesus ainda fica por 3 dias no local onde se encontrava. Só então, depois de 3 dias, Jesus vai até a casa de Lázaro, até a casa de Marta e Maria. Mas diz a Bíblia que quando Jesus chega até a casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro já havia morrido. Você que conhece a história sabe que a Bíblia diz que Lázaro adoeceu e ele morre. Mas a minha pergunta para você é, querido, qual foi a doença que matou Lázaro? Qual foi a doença que matou Lázaro? E talvez você que conheça a história bíblica vai dizer para mim: bom, irmão, Lázaro morre, mas a Bíblia não diz qual foi a doença que acometeu Lázaro. A Bíblia conta a história, diz que ele adoece, mas não diz qual enfermidade foi que atingiu Lázaro. E eu te digo que, na verdade, a Bíblia diz sim qual foi a enfermidade que matou Lázaro. Você sabe qual foi a enfermidade que matou Lázaro? A resposta para essa pergunta está no versículo de número 32. João 11, 32 vai nos dizer qual foi a doença que matou Lázaro. Veja o que diz o versículo 32 do capítulo de número 11. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E talvez você me diga: bom, irmão, mas aí não fala qual foi a doença que matou Lázaro. E eu te digo que sim, está aqui a doença que matou Lázaro. Perceba o que ela disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui conosco, meu irmão Lázaro não teria morrido. Você sabe o que eu aprendo? Você sabe qual foi a doença que matou Lázaro? A distância de Deus. Sua irmã está dizendo: se o Senhor estivesse aqui junto conosco, meu irmão não teria morrido. Lázaro só morreu porque Jesus estava distante. Sabe qual foi a doença que matou Lázaro? A distância de Deus. E quantas pessoas ainda hoje essa doença tem matado? Quantas pessoas hoje essa doença tem acometido? A distância de Deus. Muitas pessoas hoje perdendo a sua vida por estarem distantes de Deus. Muitas pessoas hoje envolvidas com drogas por estarem distante de Deus. Muitas pessoas hoje envolvidas com prostituição por estarem distantes de Deus. Muitas pessoas hoje com depressão por estarem distantes de Deus. Muitas pessoas hoje tirando a própria vida por
por estarem distantes de Deus. Ei, amados, não deixe esta doença infectar você. Não seja acometido por essa doença, a distância de Deus. Eu quero te dizer que há uma saída. Eu quero te dizer que há um remédio. Eu quero te dizer que há um antídoto para esta doença. E qual é, irmão? O que eu faço para não ser acometido por essa doença? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Porque quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele nos garante dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O livro de Hebreus, capítulo de número 13, vai dizer assim: eis que não te deixarei, nem te desampararei. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós contamos com um amigo, nós contamos com um Pai que não nos deixa e nem nos desampara. Se eu e você entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, essa doença, a ausência de Deus, nunca mais nos acometerá, porque Ele nos garante companhia para toda a nossa trajetória cristã. Amém. Que Deus te abençoe.